artigo 2º é que, em razão da lei de uso, ocupação e parcelamento agora não entrar em barão, não vai entrar em barão consolidado. O barão rural passível de urbanização, quando da urbanização, seguirá essa legislação. E aí você vai ter, se caso isso aconteça no futuro, você vai ter em barão duas leis, né? A lei barão e a lei de parcelamento e ocupação ilícita. Ou qualquer outra área que entrar para o perímetro urbano. Você pediu as definições, a gente acabou as definições agora. Agora, temos lá o parcelamento como Karina. Parâmetros consultivos. Nós vamos. Quem que está cuidando do parcelamento? O aluno. Tá, isso aí é a nossa Tereza. A Tereza, nós vamos fazer uma reunião com o Marcelo e com o Joãozinho. Eu estou cuidando, né? Então agora a gente poderia passar então, para ocupação, para ocupação. Tá bom? Não, essa figura dos sobressolos, ela tem sido aplicada. Eu acho que caberia uma definição do que é o sobressolo. Sobressolo. Tá bom, a gente Outra coisa importante que a gente estava discutindo aqui. Das definições, sobressolo ele entra como andar, porque qualquer pavimento acima do teto. Então ele seria um andar. Qualquer pavimento situado acima do teto é andar. Mas não tem problema pôr a definição de que ele é andar. Isso, a Não gente tem vai problema. Pôr o sobressolo e falar que é ele. Isso. Então, sobressolo é leia-se andar. Isso. Mas a gente vai incluir aqui para deixar claro. Outra definição que eu acho que é importante é a questão do retrofit. Retrofit, eu acho que a gente precisaria ter uma definição, porque é uma coisa que acontece, no projeto recente aqui no centro, a gente pegar um prédio, por exemplo, habitacional e fazer comercial, ou vice-versa. Foi bem lembrado, foi bem. Se a gente analisar toda essa proposta da luz, nós vamos ter Campinas uma ampliação muito grande das áreas de uso misto. Né? Isso não entra na vara de reforma? Fatalmente, nós teríamos que ter um capítulo até parte sobre a retrofit. Isso vai ser uma tendência. Mas aí eu acho que entra na parte que é a hora de reforma. Na parte de reforma. Eu acho que nós vamos repaginar também depois da nós vamos repaginar o código do Tudo bem. Tá. Não seria melhor é que na verdade altera o uso. Por exemplo, pede o e vai ser mudado o uso dele. Mas eu Então, falo eu pelo acho que alvará a de definição, reforma. pelo menos, de retrofit, ele é constado da lei de uso e ocupação do solo. Pelo menos a permissão de A permissão disso, eu acho que isso deve ter A alteração da tipologia, ela é permitida, já é permitida pelo alvará de reforma, desde que o zonamento permite. Como o zonamento hoje, ele é 90% misto do território, então essa alteração de tipologia vai ser só deixar feita por expresso. alvará. levando a gente essa alteração. Fernanda, vamos passar então. Exatamente. ocupação. Ocupação. E é uma questão de uso. Exatamente. Vai Se não sai, depois Vamos fazer essa leitura. é o título 3. Podemos Daí você percebe como a gente tem. É verdade. E assim, muitas foram sanadas, aqui que a gente não precisa nem colocar no parecer, um parecer mais Talvez Pode passar para a ocupação? podemos. A gente marcou a 2 por causa de vocês. tá. Ok. Tudo bem. À noite, se puder ser segunda e terça. Olha lá, até ele já escutou, disse que segunda e terça ele pode, eu também posso. Na segunda, principalmente. Segunda, terça e quarta, na verdade. Mas se eu não estiver na técnica, meu também. Quinta e sexta não está na aula, mas segunda, terça e quarta à noite também. Pode ser. É para a gente poder fechar, eu entendi. Porque realmente eu achei que não houvesse tantas dúvidas nas. E tem. E elas são pertinentes também. Agora eu estou
Quer que eu lembre disso? Isso vai Vem aqui, Então, não, vem aqui você ler. Você consegue ler? Consigo. Então vamos lá. Então, título 3 do zonamento da ocupação do uso do solo, capítulo 1 das zonas urbanas. Artigo 62, ficam instituídas as zonas urbanas de ocupação e uso do solo abaixo relacionadas. Inciso 1º, zona residencial, zona predominantemente residencial de baixa densidade habitacional, admitindo-se usos comerciais e institucionais de baixo impacto e referência fiscal. Vamos continuar. Por isso que eu falei acrescentar. Vamos lá. O CA mínimo. O CA mínimo será equivalente a 0,25 décimos e o CA máximo será equivalente a 1. Existe necessidade de criar o CA mínimo? Imagine que você tem um lote residencial de 2 mil metros quadrados. Não, ele não é que o senhor não pode fazer, o senhor pode fazer, mas aí está a questão do IPTU, da subutilização da área urbana. Mas o senhor pode fazer. Se quiser construir só 10% do seu lote, o senhor pode. Mas essa é uma questão interessante. Se você tem um lote de 250 metros quadrados, quando você fala 0,25, você está falando de um número razoável. Mas não é proibido de fazer. Você tem um lote, você tem Lote de 5 mil metros quadrados. Mas o senhor pode construir 20 metros quadrados lá, a prefeitura vai aprovar a planta. Mas ela vai entrar naquela categoria. Gente, vamos centrar na conversa. Por favor. A preocupação, por exemplo, um terreno residencial de 5 mil metros, 6 mil metros. Você é permitido construir abaixo desse limite. Mas aí, Pode ser que você caia lá no PO que isso você vai pagar um imposto mais caro. deixar o imóvel sujeito a desapropriação. Isso, vai cair na qualidade subutilizada. É isso aí. Aí vocês vão desapropriar o gramado. Ninguém vai desapropriar nada. Não, se for necessário. Espaço subutilizado. O gramado é subutilizado. João, 25% É 25% é fácil. Pode perguntar. O que significa aquilo baixo impacto e referência fiscal? referência Ó, ele vai explicar que ele é do uso. A gente colocou por causa dele. Referência fiscal? Referência fiscal é aquela empresa, no caso, que a pessoa precisa de um CNPJ no endereço, mas ele não tem atividade ali. Então ele precisa emitir uma nota fiscal. Profissional, por exemplo, o médico, ele tem que ter o endereço da casa dele para ter a referência fiscal, para emitir uma nota com o hospital que vai trabalhar. Seria isso a referência fiscal. Bem MEI, E aí é MEI também se enquadra ali. MEI não. Então, porque o MEI não é atividade empresarial. Ele produz um endereço. MEI é atividade civil. O advogado também é isso, o advogado não pode ter o endereço dele como Ele residencial. precisa estar aí. Mas é, Essa aí a gente achou melhor colocar para ficar claro. Ó, é assim, Olha, tem várias, tem o ELE, tem o MEI, né, tem o EPT, as empresas, mas são empresas, são no caso CNPJ, que a pessoa não vai ter atividade ali. Então, um pedreiro, ela não vai ter atividade no local. o endereço fiscal pode ser. Só endereço fiscal, né? Endereço fiscal. Endereço fiscal. Então, isso que é importante. Ou seja, na zona residencial ele vai poder ter uma residência fiscal ali, mas ele não pratica atividade ali, ele exerce em outro local. Exatamente. Então, por que não consta endereço dessa diferença? Endereço Eu perguntei. Endereço fiscal. Mas nesse Eu caso Wagner, ou precisa os ser profissionais liberais também está incluído aqui, né? O inteligível arquiteto, o para advogado. todo mundo, não é só para o especialista em direito fiscal. Então, por exemplo, um médico que mora dentro do Alphaville e tem um consultório dentro da casa dele. Não. Ele exerce ali. Se o Alphaville permitir. Não, Tem um colega que tem o escritório dele dentro do Rio das Ostras. Sem uma carteira só, ele vai explicar. Na Olha, zona residencial tem essa atividade que ele baixa lá. Você receber só
Se o condomínio permitir o comércio, os serviços, tá ok, vai tirar. Mas autorização do condomínio. Se o condomínio autorizar, sem problema nenhum. A gente pode ver esse termo aí. Zona mista 1. Zona residencial de baixa densidade habitacional com mesclas de usos residencial, misto e não residencial de baixo e médio impacto, compatíveis com os usos residenciais e adequados ao sistema viário. O CA mínimo será equivalente a 0,25 e o máximo equivalente a 1. Também tem que virar A. Zona mista 2, zona residencial de média densidade habitacional com mesclas de usos residencial, misto e não residencial de baixo e médio impacto, compatíveis com os usos residencial e adequados ao sistema viário. O CA mínimo será o equivalente a 50, a 0,50 e o máximo será equivalente a 2. A zona mista 4, zona residencial de alta densidade habitacional com mesclas de usos residencial, misto e não residencial de baixo e médio. Eu tenho uma colocação. Eu acho que nas M4 deveria ser permitido também uma residência unifamiliar, um H. É uma residência de baixa densidade. Você não pode cercear, não é porque é uma área de alta densidade, você pode cercear fazer uma residência. Pode sim. Hoje a zona 17 não permite que você faça residência. Não pode. O HU é permitido. A zona mista 4 ela vai vir para isso. Ela não vai se você hoje pegar a zona 17 e você entrar com uma planta de um HU, vai ser definido, não pode HU. Nem as tensões. O que a gente não vai fazer na lei nova. Se você já tiver uma casa na zona mista 4 e quiser ampliá-la, o que hoje não permite, a nova lei ela ficaria como tolerada. Sim, mas vai permitir, mas a nova atual não permite. Conceito de Então Tem que ser um caso muito específico. Exato, mas a gente não quer mais que a pessoa faça um familiar na mista 4. Não quer mais, não é essa a intenção. Mas quem está É lá aproveitar esse adensamento, essa infraestrutura Mesmo se ela e fizer uma adensar. reforma, aí se ela entrar na reforma, ela pode? Se ela Reforma de aumento de área, ela é uma reforma normal. Mas se ela aumentar, se ela fizer uma ampliação, Pode fazer, pode. O tolerado vai ser permitido a ampliação, mas é uma coisa distinta. a pessoa tem direito de continuar vivendo Claro, lá E ampliando. Ele já achou que era zona de Isso lá embaixo no capítulo de tolerado está claro, pode ser ampliado. Ô Esther, pode falar. Gente, silêncio! Gente, silêncio! Lendo esse texto anteontem, a gente já percebeu dois serviços que o X vão falar logo em seguida. E o sonomista 4, o standard 4, o CA básico não é 4, tá? É 1. Tá errado. O CA mínimo e CA máximo. Na verdade, a gente chegou lá do 4. Se a mínima e se a máxima é um Tá errado. Aí não tinha o máximo. mínimo 1 e máximo 4. Sou contrário a isso. Foi embora. Eu não sei se agora seria a hora relevante para isso, mas constou um impacto que também lá embaixo nós tínhamos mudado para incomodidade. Incomodidade, tem que mudar. Então, de repente, Tem que mudar. na hora que chegar lá, Então, qual fica o mínimo? Já não 1. Isso. O básico 1 e o básico 4. É a mínima, não? Mínimo 1 e o máximo 1 e máximo 4. Mas o básico é 2,2 tem digitação que a gente Quer que eu leia? Não, continuando. Zona de centralidade 2. Zona definida pelos eixos do DOT de média densidade habitacional com mesclas de uso residencial, misto e não residencial de baixo, médio e alto impacto. O CA mínimo será equivalente a 0,50 décimos e o CA máximo será equivalente a 2. Zona de centralidade 4. Zona definida pelos importantes cruzamentos do desenvolvimento orientado pelo transporte DOTs, centralidades de alta densidade habitacional com mesclas de usos residencial, misto e não residenciais de baixo, médio e alto impacto. O CA, aqui a gente vai ficar igual, né? O CA mínimo 1 e o máximo 4. Repetiu o erro ali também, isso vai ser corrigido.
A ZAIA, Zona de Atividade Econômica A, Zona de Interesse Estratégico para Desenvolvimento de Atividades Econômicas, admitindo-se usos não residenciais de baixo, médio e alto impacto. O CA mínimo será equivalente a 0,25 décimos e o máximo equivalente a 1,5. Zona de Atividade Econômica B, Zona de Interesse Estratégico para Desenvolvimento de Atividade Econômica de caráter macrometropolitano, admitindo-se usos não residenciais de baixo, médio e alto impacto. O CA mínimo será 0,25 e o CA máximo será equivalente a 1,5. E aqui o parágrafo único, né, que fica atribuído ao CA básico conforme a tabela abaixo, e aqui que foi que pegou a 6031, né? E aí vem a tabela. Vem a tabela, né? Que até falou, ó, nos termos da 6031, né? Veio as tabelas aí para todos. Foi aquela tabela que eu mostrei pra vocês. E ali tem 2.3 que a Fux perdeu. Isso, lá, tá vendo? Pronto. Posso só falar uma coisa? Eu estava vendo que na zona de atividade econômica, no mapa, é uma grande... Então, agora a gente poderia ir para o mapa, só terminando, nós vamos para o mapa, para vocês terem uma noção, não é verdade? Porque como ele é uma grande porção do município, ZAIA, não ZAIB, que eu vi que é bem concentrado, mas ZAIA é uma grande porção do município. E ele, são atividades que não são poluentes, elas são comércio de grande porte, mas não poluentes. Então poderia ter uma mescla de residencial que não seja, por exemplo, que seja pelo menos habitação de interesse social nessas zonas. Não estou falando do residencial, mas pelo menos ex. Não é intenção da lei, não. Não é intenção da lei, não, porque você vai inflacionar o terreno, até porque fica fazendo. Inflacionar? Vai inflacionar. Ao contrário, Inclusive, quando a gente vê mapa, só A inflação no custo do terreno, é isso que eu queria dizer. Vai aumentar o custo do terreno. Inflação. Mas na verdade é o contrário. Vai subir o preço do Subir o preço do terreno. Não, acho que quando a gente residencial. Mas não, para isso, eu estou falando exatamente. É só para Só pra isso. isso. só pode onde tem habitação. Aí você vai cair no problema que você tem todo um parque lá destinado à indústria de baixo impacto que você coloca o ex no meio. Aí vem a sociedade e fala, poxa, a gente não tem padaria, não tem supermercado, não tem infraestrutura. Aí você começa, aí você na verdade você começou a fazer um bairro residencial. Não, mas aí que tá, o trabalho tem que ficar do lado, mas não inserido dentro, porque depois você vai ter que criar toda uma infraestrutura em volta da residência para atender as necessidades básicas de quem mora ali. E a gente começa a criar um bairro, residencial dentro de uma área que foi destinada à indústria de baixo impacto. Não dá para fazer isso. Não adianta. Eu acho que você estava vendo no mapa, porque essas áreas, elas não são tão grandes assim igual a Elas não são tão grandes assim. E quando você faz seis, você não tem que ter o mínimo de comércio, agora na lei já está estipulado que você tem que ter comércio. Abre o mapa. Você não pode fazer Você falou uma coisa séria. O ZAIA não é tão grande. O Delta é dele. O que acontece? Aquela grande mancha de roxo claro que é o ZAIA é o Delta, e aqui embaixo, essa grande mancha de roxo escura é o Viracopos. Tirando essas duas manchas grandes, o ZAI ele ocupa pouca porção do território. Vamos fazer isso depois, a gente fazer o cálculo de quanto A gente tem as áreas, a gente tem. Então vê quanto tem, tirou já. Então a gente fez muita modificação ainda no refinamento, compatibilização com os anexos do plano diretor, a gente ainda está fazendo essa compatibilização. Então a gente não consegue passar o dado final porque a gente já mudou da semana passada para hoje, já mudou bastante coisa. Ontem mesmo a gente mudou, a gente está fazendo exatamente isso. Esse daqui é o que está no servidor da prefeitura. E aí vocês podem depois passar para a gente? Nós passamos. Então é que a gente ainda está fazendo a compatibilização. Não está fechado ainda. Tá bom. Mas aqui é o Viracopos e aqui é o Delta. Então quando bate o olho inicialmente, parece que essa zaia, essa mancha de zaia é muito grande. E não é. Bom, esse é o mapa, né? Vou voltar aí para o mapa. Antes do mapa, só o parágrafo. Para a aplicação do coeficiente básico previsto no caput deste artigo, quando houver dois ou mais zoneamentos da 6031, prevalecerá aquele com maior incidência na área sobre o imóvel. Olha como isso melhorou, né? Quando acontece o caso de ter dois zoneamentos, aquele que for a maior área é o que vai aproveitar. Hoje, na seguinte, quando a gente faz o zoneamento do regional do Brasil não está refundando. A gente não está pegando metade da quadra zona e metade da região. Não vamos mais fazer exatamente isso. Não vai ter nem a quadra. É só para o básico. Esse é o refinamento.
Mas vai você está morando, não pode haver 2 zoneamentos Na mesma rua. na mesma rua. O novo zoneamento? Assim, sem Ah, atravessar. na rua sim. Tem uma via, Na rua sim. sim. Isso tem que ter algum lugar. E ela vai estar na rua. É melhor que tenha um lado Não da na calçada, meia, uma não coisa e no outra, meio do que de passando no quadra. meio de quadra. Isso, exatamente. Não, olha, você compra uma área, depois você compra o lote do fundo, encontra Quem tiver no limite, de repente vai se desconforto porque o outro lado da rua É o pertence a uma quarteirão outra zona. inteiro. Se anexar, continua o mesmo loteamento. Um problema a menos, ó. Tá vendo? Todas as divisas de loteamento, de zoneamento, estão sendo feitas em barreiras físicas. Hidrografia, ferrovia, eixo viário, diretriz viária proposta pelo plano diretor, às vezes é uma área com vazio muito grande, e a gente está fazendo essa divisão na diretriz. Então tá para ficar a barreira física clara, para não causar mais dúvida. Mas olha, para você saber, melhorou muito, porque todas essas dúvidas do projeto que vocês têm, os técnicos é que estão a par, mas porque a gente tentou agora, nessa lei nova, não tem mais esse tipo de coisa, para ficar bem claro, entendeu? Não, e tem uma outra coisa que eu acho que está sendo fundamental, que é o seguinte, a gente ficou com essa legislação defasada há muito tempo. Isso, exatamente. E aí criou-se os procedimentos. Os procedimentos agora são esses. Aí depois muda um pouquinho, agora não, esse procedimento mudou, entrou esse. Então isso fica confuso para todo mundo, tanto para vocês quanto para nós. Perfeitamente, para ficar uma coisa mais enxuta essa e mais clareza, clara. Esse objetivo e essa clareza vai entrar muito na discussão da questão do wave, que eu acho que aí Isso, o wave é uma coisa mesmo wave à parte, que a gente vai que é ter que tomar meio... muito cuidado porque não pode ficar tão subjetivo como está, né? tá, ok. Não, mas a gente vai ver sim. Ok? Então tá, Daí- o mapa tá aí, né? Pode falar. É isso que eu ia falar, pelo horário, entra no mapa agora ou vocês já querem Isso, pegar o ou próximo vocês querem capítulo? falar um pouco do uso, aproveitando que o Wagner está aqui, e o mapa a gente deixa para Até outra porque ainda reunião. faltam Isso, como faltam os refinamentos, aí a gente vê. O mapa eu acho que vai cair bem nessa questão do wave, né? Isso. Eu acho que vai ser bem o foco. Bom, Wagner, então nós vamos entrar no uso e quais. Eu acho melhor primeiro entender o que são os zoneamentos para depois entrar nos Eu acho que estudos. seria legal fazer isso. Vocês que sabem, gente, viu? Eu acho que tem que ser o contrário, né? O mapa para depois ir pro texto. Ok, então. O nosso teto é meio isso. Isso. É só não ficar no detalhe do Vai mapa pro mapa agora, porque agora, você vai ter os alteração. Isso, Não, então só vamos dar uma geral, né, do zoneamento, eu acho que todo mundo aí entendeu, ó. Acho que já estão sabendo nítido, né? Isso, A lá. parte de Souzas ali toda saiu, Isso, né? a parte de Souzas ali A área saiu. urbana de Souzas E Barão destacada, Geraldo vai ser também. tratada Mas ela vai pelo entrar plano de no final. manejo. Hã? Ela vai entrar, não vai entrar. Plano de manejo. É Se o plano você de ler manejo hoje da no APA que Correio- vai tratar da área urbana da APA. Deixa eu fazer uma pergunta. Saiu no correio hoje. Eu achei que fosse Quero voltar que no você final. leia. Não. Eles já estão regrando a APA. Não, isso eu vi, mas eu achei que isso ia entrar. Vai dar tempo de pôr toda essa constituição da área de manejo na lei na mesma Então, lei? eles, no jornal, eles estão dizendo que vão entregar dia 6 de junho. Não é a mesma lei. Então, não é a mesma lei. plano de Só para deixar claro, só rapidinho, professor João. O plano de manejo é um documento técnico, não é uma lei. Ele é um documento técnico que vai estar regrando toda aquela área. Então não vai vir uma lei do plano de manejo. O plano de manejo é um documento técnico baixado por portaria ou resolução lá do secretário. Competente. Ontem eu tive na apresentação lá do COGEAPA de manhã, à tarde eu não pude participar. Eu vou ser bem sincero, o que eles estão propondo é um absurdo. Nós também achamos que eles apresentaram pra É gente. um absurdo. Eu deixei bem claro para eles. Ó, a minha fala de início para eles foi a seguinte, porque eles estão aumentando, claro, tudo bem, eles estão aumentando a área verde dentro dos loteamentos, da exigência de 20% para 35%. Então, definindo que as APPs estão fora disso. Então, alguns loteamentos da ISOS vai ter mais de 50% de área verde. Tudo bem. Então, pondo o terreno mínimo, que era 1.000 metros, para 540. Deixa eu falar. 540. Então, o que vai acontecer? Só que o seguinte,
na área urbana, ou área, era permitido lotes com declividade, áreas de declividade menor, é permitido lote de 250 metros, lote de 300 metros, etc. Eles estão retirando essa permissão de acordo com a declividade. O lote mínimo na APA, eles estão propondo 540, mesmo na área encostada com avenida, com rua, com área urbana já estabelecida. Isso é um absurdo. Eu falei para eles o seguinte ontem. Falei, gente, vocês estão propondo uma coisa. Primeiro, o lote de 540 metros vai ter o mesmo preço ou mais do que o lote de 1000 que está sendo vendido hoje. Vocês estão fazendo uma lei altamente elitista. Aí eu perguntei para eles, falei, e vocês todos aqui da Secretaria do Verde, quem que mora aqui em Souzas? Aí todo mundo falou que não. Eu falei assim, então, algum de vocês gostaria de morar aqui em Souzas? Ou em Joaquim Egídio? Porque esta lei que vocês estão criando vai tornar completamente impossível qualquer um de vocês vir morar aqui. E eu sou um privilegiado porque eu moro em Souzas hoje. Eu, graças a Deus, tive a condição, né, de morar em Souzas, porque eu casei com uma mulher que já tinha um terreno. Graças a graça, Deus, é a graça. Graças à graça, eu tenho a graça de estar em Souzas. De graça. Com essa lei, eu nunca vou ter possibilidade de comprar um outro terreno em Souzas, por exemplo, para meu filho vir morar. Outra coisa, eles estão pondo um limite de habitação de interesse social de 200 unidades. Gente, isso é um absurdo. Quer dizer, um filho de alguém que nasceu em Souzas, morou em Souzas, hoje não mora, porque não tem habitação de interesse social, teve que morar numa outra parte da cidade. E todo dia se desloca para Souzas para trabalhar, não tem direito de morar em Souzas. Eu dei o exemplo, por exemplo, da faxineira da minha casa. Ela há 20 anos trabalha em Souzas. Ela mora lá no São Domingos, em Viracopos. Todo dia ela se desloca. 2 dias na minha casa, 2 dias numa outra casa. Eu perguntei para ela, você gostaria de morar em Souzas? Ela falou, claro, que eu ia morar perto do trabalho. Eu ia acordar mais tarde. Outra coisa que foi falado ontem. Tem um ônibus que vem todo dia de Hortolândia trazer funcionário para o São Conrado. Gente, é um absurdo. Muitas daquelas pessoas poderiam gostar de morar em Souzas. E não vai ser dado condição nenhuma. E a única coisa que vai depender para lote de interesse social é de algum empreendimento, que aí vai ser permitido fazer lotes de 380 metros gerais, e lotes de 180 metros para habitação de interesse social. E nunca vai vender. Eu falei, gente, vai e aí é obrigado a fazer casa. É obrigado a construir. Quer dizer, quem lotear vai poder fazer lote 360 para vender, abaixo dos 540, vai ter que fazer lote de 180 com habitação de interesse social. Quer dizer, o loteador vai ter que virar construtor para poder fazer aquelas 200 habitações. Quer dizer, vai vender para que faixa de habitação de interesse social? Viu, João? Só para então, precisa ter gente... Se fosse 126 metros já seria difícil. 180 possível. Por exemplo, no final que vai acontecer, vai vender para quem não é ex, vai vender para classe média, um cara de ex. Então, outra coisa, não vai permitir hipótese nenhuma verticalização. Eles acham que verticalização vai aumentar a população. Eu falei, você pode verticalizar, você vai fazer uma construção mais econômica em termos construtivos, com fundação, tudo pavimento. Você pode ter uma área livre maior, você ocupa menos território. E o que é fazer construção? Em algumas áreas, claro, não vai ser o centro de Joaquim Egídio, não vai ser o centro de Souzas. Mas, por exemplo, aquela região mais próxima acima lá do cemitério, por trás do cemitério, na região lá do Conceição, fazer 4 pavimentos, 5 pavimentos, qual o problema de fazer isso? Mas, João, é bom você saber. Então precisa ter arquitetos e engenheiros ligados ao urbanismo para estar abrindo os olhos daquela turma. Não, mas deixa eu só falar uma coisa que todo mundo deve saber. O plano de manejo é técnico, e nesse aspecto o plano de manejo vai entrar pela primeira vez dentro de uma área urbana, porque plano de manejo não é para entrar em área urbana, quem entra em área urbana é licenciamento. Então eles vão estar inovando, eles precisam saber que na área urbana tinha que ter vocês dando palpite. Engenheiros de arquitetos lá para eles, para dar apoio para eles. Vocês querem defender o meio ambiente, defender o rural,
para defender o meio ambiente rural, tem que haver tem que estar tudo ajustado, o social e o econômico. Se o social e o econômico não tiver regrado, não vai ser sustentável. Né? A parte ambiental vai cair por terra. Faltam trabalhadores na área rural. Grande reclamação dos produtores rurais é não ter mão de obra. Quer dizer, você pode às vezes até ter uma mão de obra urbana que vá trabalhar no rural, se eles estiverem próximos do rural. Se você já não tem habitação de interesse social, você vai ter mão de obra como naquela... Sr. João, foi passado para eles... Tudo isso a gente foi passado para eles, a natureza técnica do plano de manejo, e o plano de manejo, pelo menos a legislação, quando diz em zoneamento, ela fala em lei. Então, o plano de manejo é um documento técnico. Eles pegaram aquela porção do território para tratar. Não sei se o plano de manejo na área urbana se sustenta, tudo bem? Porque precisa de legislação. Zoneamento é lei, não é documento técnico. Então, eles vão ter que resolver esse desconforto lá. Verdade, só inclusive, a gente construir a ótica do rural, isso que fazer também está sendo um absurdo. Então não está prestando nem para o rural nem para o urbano, o que eles estão fazendo? Porque é o seguinte, o rural eu já cheguei a escutar que iam proibir arar terra em determinadas regiões. Só uma colocação, você falou de direito à habitação rural. Vamos voltar para a Idade da Pedra, então, se a gente... Eles devem observar que o plano diretor estabeleceu que só será ex-faixa 1 e faixa 2. Se eles conseguirem fazer em Souzas, com esse tamanho de lote, ou de unidade privativa, faixa 1 e 2, aí sim vai poder chamar de ex. Caso contrário, não vai ser isso. O plano diretor deixou bem claro o que é ex hoje em Campinas. É faixa 1 e faixa 2. Faixa 3 não é mais ex. Então é isso que eles têm que olhar e observar. A lei anterior como diretor, ela tem que obedecer as disposições em contrário. Só o Antônio participa, inclusive, do urbanismo na equipe do plano de manejo. É o Celso. O seu Salomão, que E até o Celso e o Antônio. E olha, deixa eu colocar uma coisa. Desculpa, com relação a essa questão de Então, saindo essas discussões, vai doar, mora não sei aonde, outro trabalha aqui, não sei onde. Eu perguntei a família dela, trabalha onde? Você não pode levar em conta uma pessoa, tem que levar em conta a família. Eu, por exemplo, ontem eu conversei com o senhor, que tem uma loja aqui no centro da cidade. Ele tem um apartamento na Vila Industrial, mas ele mora em Cosmópolis. Porque a família dele mora em Cosmópolis, está ambientada lá, trabalha lá. E ele tem a loja aqui, ele vai e vem todo dia. Esse negócio de dizer que tem que morar aqui, tem que morar ali, ele não é relativo. Depende da circunstância. Então, nem faz sentido. Eu não vou comprar para você, eu vou abrir outra discussão. Mas não é bem assim. Não, só para lembrar o que a senhora sempre colocou, inclusive nós temos pronto esse trabalho, foi zoneado tudo bonitinho. Fizemos uma reunião com eles, apresentando o zonamento proposto, apresentando o mapa proposto. Nós temos ele pronto, só que numa reunião que nós tivemos com alguns elementos do governo, aí houve um choque de opiniões, aí o secretário optou por tirar as coisas e já essa parte não só eu quero que vocês saibam disso, mas nós temos esse trabalho pronto, certo? Mas o mapa, gente... Sim, vamos continuar. Silêncio! Você tirou o mapa, Fê? Na lei, aliás, para ser casado, só pode ficar casado depois de 5 anos de casado. Então você ainda não é cidadão de Souza. Eu moro lá. Seguro também do vereador. Não,
Podemos ir para os mapas? Podemos. Alguém... Para a apresentação do mapa, acho que a Fernanda seria ali a pessoa ideal. Não pode fazer. Para poder explicar o a dinâmica de apresentação do mapa vai ser a Fernanda passando para vocês o porquê que ganhou esse corpo, porquê que foi dividido desse jeito, as questões técnicas do mapa ter essa aparência. Isso. À vontade. Não, pode falar, Fernanda, pode falar, por favor. O zoneamento está sendo definido com as regras impostas pelo plano diretor. Então a gente tem alguns anexos do plano diretor que são utilizados aqui como regra básica. A primeira é o DOT, que é o principal do plano diretor, quanto a planejamento territorial, distribuição de equipamentos, de densidade. Então a gente tem aqui no plano diretor a malha de DOT estabelecida. Existe a regra clara lá no plano diretor, que do eixo de DOT, 150 metros de cada lado, todas as quadras tocadas e inseridas, elas são características de zona de centralidade 2, com coeficiente 2, com adensamento bem mais forte e com um grau de incomodidade de uso mais permissivo, justamente por ser os grandes eixos de transporte. Para que esses grandes eixos de transporte possam se manter, se estruturar, se viabilizar, a densidade habitacional tem que ser bem mais forte para poder ter essa movimentação. Então, todo o eixo de DOT, ele está lançado na regra de 150 de cada eixo, quadra tocada e inserida num outro buffer, a gente chama de buffer aqui, o termo técnico, de 300 metros. Então a gente tem os DOTs aqui estão lançados em verdinhos, tá? Só para vocês tentarem visualizar. E aqui os nossos buffers, que é o que a gente usou para lançar toda a zona de centralidade 2. Não sei se vocês conseguem visualizar, é que a gente já está acostumado a ver um monte de camada ligada, mas aqui está o eixo, por exemplo, aqui o verde é o eixo de DOT, essa primeira linha é o eixo do 150 e a segunda linha é o 300. Então aí olhando junto com as quadras, naquela regra de que não entra meia quadra, sempre sistema viário, a gente veio contornando, vou ligar o eixo. Deixa eu ligado, mas não está aparecendo. Não sei porque não está aparecendo. Mas ele fez, é que eu ia ligar, deixa eu ligar. Mas dá para perceber. Se eu ligar a foto, ele vai ficar. ali para cima. Eu já passei. Eu acho que ele deve ter perdido o estilo. É que a foto ela fica muito pesada, demora para carregar. Mas aqui dá para visualizar que o limite de zoneamento ele vem percorrendo sempre eixo de logrador, nunca meio de quarteirão, meio de lote, tá? Aí a gente tem a zona de centralidade 4, que são esses mais escuro, marrom mais escuro, que são regrados pelas centralidades que também está lá lançada no plano diretor. Então a gente tem centralidades que já são existentes e tem centralidades a fomentar. Na maioria delas ela é zona de centralidade 4 pela característica do local, algumas permaneceram como zona de centralidade 2 e ainda tem aquela centralidade que é centralidade de atividade econômica, não necessariamente a centralidade ela está vinculada com a densidade habitacional, tá? Essas centralidades estão lá como definição em mapa lá no plano diretor. Aí depois a gente tem um outro mapa no plano diretor que é o de coeficiente. Deixa eu achar ele aqui.
sem estilo, vem tudo de qualquer jeito. Lá no meu computador já tá depois para aplicar ele some. Isso aqui faz isso. Gente, eu não sei por que não está configurando aqui, mas no mapa é que esse computador não é o meu, lá já está todo configurado, não sei o que acontece aqui. Mas a gente tem um mapa no plano diretor, que é o coeficiente base, vocês vão conseguir visualizar na própria lei. Onde fala que a densidade é baixa, a densidade é média e a densidade alta. Os zoneamentos hoje, eles carregam, diferente da 6.031, que o coeficiente estava atrelado à tipologia, hoje o coeficiente está atrelado ao zoneamento. Coeficiente densidade atrelada ao zoneamento. Então, zona mista 1, o coeficiente máximo dele é 1. Zona mista 2, o coeficiente máximo é 2, tá? Para entender a nomenclatura. Então, tudo que está lançado como densidade baixa no plano diretor, ele está lançado aqui como zona mista 1 ou zona residencial, dependendo da especificidade do local. Né? A gente vem aqui dar um zoom em cima dessa área, vê várias interferências já anotadas em banco de dados para conseguir definir o que é mista e o que é residencial. A mista 2, ela está lançada onde está com densidade média. Tudo que está lançada como mista 2 e zona de centralidade 2, no plano diretor ele está lançado como densidade média, diferenciando a mista 2 da ZC2, justamente o que é eixo de DOT e o que não é. E o que está aqui, zona mista 4 e ZC4, está lançada como alta densidade habitacional lá no plano diretor. Tá? Então, todos esses zoneamentos, são 8 zoneamentos no total, eles não foram tirados da cabeça de ninguém. A gente seguiu claramente as regras impostas no plano diretor com relação aos DOTs, ao adensamento, ao coeficiente. Então, a gente está tentando seguir totalmente as diretrizes já impostas com algumas outras regras que foram criadas aqui, que são as divisões de zoneamento. Às vezes é uma quadra que está naquele buffer de 150 a 300, mas eu não tenho um sistema viário para definir. Então, eu acabo, eventualmente, um ponto ou outro usando o sistema viário e não o buffer dos 150 e 300. Sem conseguir visualizar todas as camadas aqui, a gente não consegue mostrar, né? Mas na foto a gente consegue ver essas divisões. O Rogério vai conseguir ver essa camadas. Deixa isso claro. Eu a camada do coeficiente base. Você entendeu? Quando eu ponho para categorizar, ele some. Você quer mostrar a camada? Eu quero mostrar e quero categorizar, porque ele vem tudo com uma cor só. Quando eu ponho para categorizar na coluna do CA, ele some. Isso, já aprendi. Você pergunta. Eu sou artista plástica, mas a gente aprende. Não é esse. Eu estou de plano diretor. Não, esse aqui. São 4 dias. Marca lá? Só isso.